No Brasil, parte da oposição argumenta que a classificação de terrorismo para as facções poderia facilitar o bloqueio de dinheiro e poderia acelerar a cooperação internacional, enquanto o governo Lula e especialistas contestam o enquadramento, acreditando que o PCC e o Comando Vermelho não se encaixam no conceito de terrorismo, por não terem motivação ideológica. Esse é o argumento. Para poder falar sobre isso, nós conversamos agora com a professora Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez a presença aqui no SBT News, a presença ilustre. Obrigado, viu, professora? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Professora, o que significa essa intenção dos Estados Unidos e o que pode impactar essa medida aqui no Brasil, hein? Bem, é uma medida que os americanos, ou seja, que o Donald Trump já falava desde o tempo da sua campanha eleitoral, estava, inclusive, dentre os temas principais da campanha eleitoral dele, do book que compunha a campanha eleitoral, já estava lá. A perseguição, a busca e a luta contra o crime organizado, sobretudo o crime internacional. Então, essa, digamos, iniciativa relativamente ao Brasil, de considerar grupos, digamos, originalmente brasileiros, hoje o PCC e o Comando Vermelho não são mais só brasileiros, são grupos internacionais, transnacionais, cosmopolitas, na verdade. Então, já se esperava. Então, agora nós estamos indo exatamente, né, de encontro a algo que nós já sabíamos e que não é confortável. O governo brasileiro não se sente confortável na medida em que é uma classificação, é uma conceituação americana relativamente a grupos que, como eu disse, são originários do Brasil e, no Brasil, não são considerados terroristas, mas organizações criminosas. Então, já se esperava. O Trump, dentro do território americano, pode considerar quem ele quiser terrorista ou não, porque é uma decisão que vale dentro do território americano, e, portanto, nós, aqui no Brasil, não temos muito o que reclamar ou o que questionar. Assim como nós consideramos esses grupos, né? O Congresso considera organizações criminosas e não terroristas, e eles podem classificar como terroristas da forma que eles bem entenderem. Agora, professora, o PCC e o Comando Vermelho serem reconhecidos como organizações terroristas pelos Estados Unidos facilita a possibilidade de o governo de lá possuir mecanismos que permitam intervenção, incluindo até o uso de força militar, como o próprio Bruno Garchagen falou agora há pouco? Sim, sim, eles podem atuar na região, podem atuar em países vizinhos aqui que admitirem uma colaboração americana nesse sentido, né? Mas dentro do Brasil dificilmente vão entrar, até porque o Brasil, como vocês mesmos disseram, o Bruno também é um país soberano, e não admitiria aqui a entrada de uma força que não seja a verde e amarela, que não seja a nossa, a não ser numa operação de colaboração, uma operação de colaboração policial, né? Com a qual o Brasil concorda que os Estados Unidos entrem aí com a sua inteligência, com o seu, digamos, serviço secreto, ou até mesmo com alguma força militar estratégica para chegar nesses líderes dos dois comandos mais importantes, o Comando Vermelho e o PCC. Mas esse conceito de terrorista, a gente precisa ter presente que é um conceito que já não é mais aquele do passado, né? Aquele que o terrorista é aquele grupo que faz tremer, né? Pega de surpresa e tem fins fundamentalmente políticos e ideológicos. Isso mudou muito, né? Da Segunda Guerra para cá, dos anos 60, vamos pensar dos anos 70, já não se tem mais terrorista apenas como esse grupo que visa alguma e tem alguma pretensão política. Hoje a gente já busca um conceito mais amplo de terrorista, né? Nada impede que os Estados Unidos, com um conceito novo de terrorismo, considere o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista, sim. Dizer que não tem razões políticas, ora, respirar é um ato político. Então, o que PCC e o Comando Vermelho têm fundamentalmente, o que eles miram fundamentalmente é um crime organizado, atuar, não é, por meio de ilicitude, por meio de crimes, para obter benefícios econômicos para os seus membros, para a sua comunidade. Bom, mas não quer dizer que aí não haja, que não tenha uma intenção política. A gente sabe quantos são os apoiados, políticos apoiados por organizações criminosas no continente americano, né? Sobretudo aqui da América Latina para baixo.
Então, talvez a gente tenha que pensar mais, de forma um pouco mais contemporânea, sobre o verdadeiro conceito de terrorista e se esses dois grupos brasileiros não teriam, sim, aí um viés, um corte terrorista também. Agora, professora, esses recados indiretos ou até diretos do governo norte-americano ao governo brasileiro para aumentar o combate ao crime organizado, isso é uma sinalização, porque caso o governo não siga aqui esse pedido, o Brasil poderia sofrer sanções ou poderia o governo norte-americano fazer algum tipo de ação contra o Estado brasileiro? A senhora acredita que isso é possível acontecer? Com Donald Trump, sim, ele já deu sinais, não é? Com a Magnitsky atingindo membros do nosso Supremo Tribunal Federal, porque Trump não estava entendendo que a conduta dos nossos ministros era uma conduta observadora dos direitos humanos e que direitos do ex-presidente Bolsonaro estavam sendo violados e outros. Aplicou sanções, as próprias tarifas, né? Aplicadas no mundo todo, mas no que diz respeito ao Brasil, foram sanções relativamente ao que acontecia no Brasil, que Donald Trump não estava de acordo. Então, sim, ele pode retalhar. Enquanto estiver no poder, ele pode retalhar e pode nos trazer prejuízos. Talvez o que nós temos que prestar atenção é que uma conversa e o nosso ministro das Relações Exteriores já conversou nesse domingo com o secretário de Estado, Marco Rubio, no sentido de encontrar aí um meio termo, porque é preciso, sim, que o Brasil reveja a posição desses crimes organizados, como PCC e Comando Vermelho, e quanto nefastos são, não só no Brasil. O próprio Bruno falava antes de mim sobre a irradiação das atividades desses grupos fora do Brasil, na Europa fundamentalmente. Então, sim, se há respingo, se a conduta desses membros do Comando Vermelho e do PCC, se a conduta deles, os atos ilícitos, os crimes, têm efeitos nos Estados Unidos, a droga é mandada para lá, jovens são cooptados, morrem com o uso da droga, o sistema de saúde americano fica sobrecarregado com o tratamento dessas pessoas e há uma ligação, há, como a gente diz, um vínculo, né, entre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e o Comando Vermelho e o PCC. Ora, os Estados Unidos podem tomar as medidas que forem para proteger a sua população e é preciso aí que o Brasil esteja coordenado, aliançado com os Estados Unidos, porque benefícios também nós vamos obter no Brasil se houver aí uma desidratação desses dois grupos. Professora, a nossa realidade, a gente sabe, pesquisa recente agora do ano passado, mostrou um aumento do crime organizado na região norte do país, na Amazônia. Isso é preocupante porque quando eu paro e comparo a nossa realidade com a situação lá do Equador, a situação que está agora no Equador é uma situação muito preocupante. Lá houve a expansão do crime organizado no país e aqui no Brasil, aos poucos, aquela região, não só a região norte do país, vem ganhando ali um poder por parte do crime organizado, como outras regiões. O Rio de Janeiro é um exemplo, né? E em vários estados também. Esse cenário, professora, preocupa o Brasil? É motivo de preocupação ao Brasil, não só por essa expansão, mas agora pelo esse movimento do governo de Donald Trump? Sim, você diz uma coisa importante, e eu te devolvo a pergunta no sentido quanto o Brasil está preocupado, né? Nós podemos aí uma fita métrica, quanto ele está preocupado? Porque preocupado ele está, a gente ouve todos os nossos políticos de esquerda, de direita, de centro, presidente, vice e toda a nossa representação política expressar preocupação, mas o quanto eles estão preocupados, né? Como você disse, a preocupação parece não ser tão assim vivaz na medida em que o que você sinaliza no Nordeste, no Norte, já era para ter sido controlado de alguma forma, né? Porque a nossa fronteira é enorme, ali, como você disse, se embrenhando na mata, se embrenhando na selva, fica difícil encontrar essas pessoas. Então, talvez essas declarações que vêm dos Estados Unidos coloquem os nossos políticos em xeque, né? Eles estão em choque, mas também em xeque, na medida em que eles dizem, bom, mas nós estamos trabalhando aqui, nós estamos tentando conter esses grupos terroristas, esses grupos de não terroristas, como o Brasil considera, mas esses grupos de crime organizado. Nós estamos trabalhando. Qualquer interferência aqui vai mexer na nossa soberania. E o que vem dos Estados Unidos
Mas o quanto vocês estão trabalhando, né? O quanto, porque as notícias que vêm daí, você mesmo falou, não são boas. E isso atinge os Estados Unidos na medida em que essas drogas, esses criminosos, as armas, passam pelos Estados Unidos. Então, houve aí, talvez, num primeiro momento, o Brasil questionando, mas isso é assunto meu, é da minha soberania. E os Estados Unidos estão dizendo, não, isso é de interesse de todos. Eu não posso, enquanto os Estados Unidos, cuidar do interesse e dos direitos de todos, mas do que diz respeito aos Estados Unidos, eu vou cuidar e não vou medir esforços para controlar isso dentro das minhas fronteiras. Oxalá ele conte, os Estados Unidos contem com a colaboração dos países vizinhos, como já contou com o Peru, com o México, com a Colômbia, talvez tenha que contar com a colaboração do Brasil e talvez uma aliança que vai beneficiar a todos. Professora, agora a sua fala me lembrou de uma fala de uma professora lá dos Estados Unidos, quando era mais novo. Uma professora uma vez comentou sobre o Brasil e falando, olha, mas a Amazônia é de interesse do mundo inteiro. Então, o mundo inteiro tem interesse em proteger aquela região lá. Então, apesar de estar no solo brasileiro, é sim de interesse e de importância e cabe aos países agirem para proteger aquela região, porque aquela região pertence ao mundo, não pertence ao Brasil. Eu ouvi essa frase quando era mais novo, de uma professora norte-americana, e não concordei em relação a isso. Agora, com as movimentações do governo Donald Trump, o governo Donald Trump usa o assunto de que o crime organizado está prejudicando os Estados Unidos, né? O país está entrando lá em vários estados, né? E que isso seria um motivo para reagir, para uma reação a qualquer outro país que esteja ali com os olhos fechados para a expansão do crime organizado. Como é que a senhora analisa esse assunto, esse gancho, citando o crime organizado, o mesmo assunto que lá atrás alguns norte-americanos defendem em relação à Amazônia? Mas a Amazônia é um patrimônio comum da humanidade, né? O fato de estar dentro do nosso território, ser dentro daquele território, daquele mapa traçado como pertencente ao Brasil, aos brasileiros, não significa que esse patrimônio possa ser usado da forma que o governo bem entender, porque as águas, né, aquele rio, aquela lagoa que eu tenho dentro do meu território, cuja água sai do meu território e entra nas águas internacionais, também esse patrimônio é patrimônio comum da humanidade. Então, o conceito de soberania, ele vem sofrendo uma revisão aí desde os anos 60 a 70. Não se exerce mais a soberania, né, como um poder absoluto dentro do território. Esse poder é cada vez mais limitado. Limitado pelos direitos humanos, limitado pelo direito ambiental, limitado. Então, quando os Estados Unidos falam, eu vou buscar, o presidente americano está usando o que a gente chama o princípio da responsabilidade internacional. Deixe-me só acrescentar aqui, para poder deixar o contexto mais amplo. No comentário que eu vi quando era mais jovem, era, olha, qualquer país, se não cuidarem bem da Amazônia, pode sim entrar e fazer uma interferência no Brasil em função da Amazônia. É algo que, como a senhora disse, fere também a soberania, né? Algo que me assustou no momento, em um outro país, ter como argumento a falta de cuidado com a região, né? Sim. Agora, professora, por favor, pode gerar, como a gente chama, um contencioso. Então, um país que vê que o Brasil não está usando aquele recurso como um recurso da natureza, que é patrimônio comum de todos, não está usando corretamente ou está usando em prejuízo não só da sua população, mas porque essa poluição sai e atinge outro território, ele chama o Brasil para o contencioso. Ele mostra que há uma controvérsia, que há um uso inadequado de um patrimônio que é de todos e leva a como a gente chama, um contencioso internacional, a uma ação, a um processo internacional que pode resultar, inclusive, numa indenização por parte daquele poluidor. Então, quando a gente fala da limitação da soberania, isso não significa que o outro entre com a força. Não, o outro entra com o princípio, com a força da norma, com a força do direito, né, internacional. E ele exerce esse direito nas cortes internacionais. Professora, há uma resistência do governo Lula que diz que o PCC e o Comando Vermelho não se encaixam no conceito de terrorismo por não terem motivação ideológica. Como é que a senhora analisa esse argumento?
Como eu dizia no início, esse conceito de terrorismo já vem mudando com o passar dos anos, até das décadas, né? As primeiras convenções sobre terrorismo, e que definem terrorismo lá dos anos 70 e 80, fundamentalmente do século passado, eram com base naquela realidade de ato criminoso terrorista, mas houve aí uma, digamos, evolução, uma mutação do conceito de terrorismo, porque os terroristas, eles implicam em um grupo, não é? Que tem a intenção de derrubar um governo ou tem intenções ideológicas de mudar o regime. Eles se apresentam como uma bandeira política. E se vierem a praticar um ou outro crime, é para poder manter a sua plataforma política e ideológica. Esses são os terroristas. Eles atacam, fazem, como eu disse, tremer, né? Eles têm que pegar as pessoas de surpresa e têm que causar aí um prejuízo enorme, né? Com morte de pessoas, pessoas que ficam gravemente feridas, com destruições de prédios públicos. Então, eles querem assustar, não é? E, eventualmente, praticam crimes para manter aí a prática deles com algum recurso. Esses são os terroristas. Já os grupos criminosos, as organizações criminosas, diz o conceito, eles não teriam intenções nenhuma de derrubar governo, de apoiar esse, apoiar aquele, mudar a Constituição, nada disso. O que eles querem é, por meio da prática de crimes, por meio da prática do ilícito, oferir dinheiro, bastante dinheiro, para poder continuar suas vidas em padrões bem expressivos, mas que eles, em princípio, não teriam nenhuma razão ideológica. É por isso que o Brasil questiona esse conceito americano, porque para nós brasileiros, para o presidente Lula, não há, por parte dessas organizações criminosas, PCC e o Comando Vermelho, intenções ideológicas, intenções políticas, só a prática de crime, que, portanto, não seriam terroristas. O que eu trouxe aqui de discussão, de proposta, não é só... Quem disse que eles não têm razões ideológicas? Onde está, que cartilha se leu deles, né? Qual é o código de conduta deles, o código de ética, que diz que eles não têm razões políticas, quando nós sabemos que eles aí apoiam um número expressivo de políticos, não só no Brasil, mas também fora dele. Ok. Professora Maristela Basso, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no News Noite, no SBT News. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.